Olá a todos, boa noite. Bem-vindos aqui a mais uma live, a segunda live da Téquia. E já começou a chegar mais gente. Bem-vindos, bem-vindos. Hoje temos aqui uma musiquinha de introdução para criar um bocadinho de energia na malta. Vão-me dizendo se me ouvem, importantíssimo. Da última vez correu tudo bem, vamos ver se desta vez corre tudo tão bem, tecnicamente. Estão-me a ouvir bem, malta? Digam-me. Digam-me se aqui o microfone lapela está a funcionar. Esta vez tivemos muita gente a colocar o lembrete, o que foi ótimo, muito bom sinal. Boa. Impecável. Ok, então vamos começar aqui a talk de hoje. Como vocês sabem, viram pelo cartaz, vamos ter aqui a nossa primeira convidada, a Margarida. Eu já conheço a Margarida há muitos anos, nós já trabalhamos juntas há muitos anos atrás, aí no início da nossa carreira, em retalho, na altura. A Margarida é uma pessoa muito dedicada e de quem eu gosto muito e que já a conhecendo em contexto de trabalho fez todo o sentido convidá-la para ser aqui a primeira pessoa a falar em primeira mão sobre a experiência dela. A Margarida é licenciada em Gestão e é hoje IT Delivery Manager, portanto um role que ambas conhecemos bastante bem. E como eu vos disse na última live, o meu caso não é exceção, muito pelo contrário, há imensa gente que já fez esta transição para a área da IT e então eu queria trazer-vos mais pessoas para vos mostrar que efetivamente, independentemente da área, há aqui oportunidade para muita gente e quando assim entenderem que faz sentido para vocês uma transição destas, perceberem como é que isto se faz, quais são os passos, quais são as histórias. E portanto, sem mais demoras, vamos buscar a Margarida, não é verdade? Deixem-me ir aqui buscar a nossa. Ela-vos falar um bocadinho então de como é que foi a entrada dela no mercado da IT, como é que foi aqui a evolução dela no mercado, Alô? a evolução da carreira. Olá Margarida, já temos aqui a Margarida Olá, connosco. olá, boa noite. Fala-nos um bocadinho para ouvir se estamos a ouvir bem. Conseguem ouvir? Acho que vou ter que tirar o meu, que eu não te consigo ouvir muito bem aqui. Deixa-me experimentar. E Experimenta agora? agora. Agora sim. Agora sim. Acho que era do meu lado. Tive que tirar o meu microfone, senão não te consigo ouvir, que ele não reconhece. Não tenho. Olá, Margarida, bem-vinda. Olá, Bem disposta? sempre. Excelente. Olha, já fiz aqui um bocadinho da introdução de quem é a Margarida. Já estive aqui a pôr as expectativas lá em Opa, cima. Portanto, se calhar começávamos por te apresentares, falares um bocadinho de ti e depois passarmos então para contares um bocadinho do teu background, como é que aconteceu isto de gestão para a IT. Por isso, o palco é teu. ok. Então, boa noite a todos, bom dia para quem está noutra time zone. Eu sou a Margarida, tenho 32 anos. Venho-vos aqui contar um bocadinho o meu percurso. Vou tentar ser mais ou menos expedita, a explicar-vos tudo para passar aqui mais ao foco no Delivery Management. Então, eu estudei gestão em Lisboa, no ISEG. Estudei gestão, escolhi gestão porque na verdade na altura não estava assim tão certa de qual das áreas é que eu queria seguir. Portanto, tinha tirado economia no secundário, fez-me todo sentido seguir para gestão e tinha provavelmente muitas oportunidades em vários setores, portanto decidi ir por aí. Gostei do curso, na altura até estava indeciso se devia de ser gestão ou na verdade joalharia, que não tinha absolutamente nada a ver, mas decidi gestão, seria uma boa aposta. E fui por aí. No último ano do curso, comecei a perceber que gestão teria tanto tipo de empregabilidade que eu precisava de conseguir fechar um bocadinho mais aqui o que seria o âmbito daquilo que eu gostava de trabalhar e então fui fazer estágios de verão. Então fiz 2 estágios de um mês cada um, fiz tudo no mesmo verão porque queria logo decidir. Então comecei por um estágio em marketing, em comunicação e imagem, numa construtora, ou seja, na Edifer, uma empresa que agora já não existe,
mas que na altura foi muito bom porque deu aqui uma certa vertente de, ok, como é que se consegue aplicar gestão e em específico tudo o que eu aprendi sobre marketing e comunicação numa empresa real, chamamos-lhe assim, e grande na altura. Portanto, nada a ver com tudo aquilo que eu tinha feito até aí. Que tipo de coisas é que eu fazia? Claro que era uma estagiária, era só um mês, portanto experimentei um pouquinho de tudo, fiz um bocadinho de clipping, fiz um bocadinho de visita à obra, portanto era uma empresa de construção civil, visita à obra onde nós tínhamos que ter toda a imagem da empresa on-site, de acordo com aquilo que eram as guidelines do marketing e da comunicação. Portanto, fiz aqui um bocadinho de tudo. Depois, segundo mês de férias, o que é que eu fiz? Fui para um estágio numa fintech, na altura era quando foi o grande boom das fintechs, começou-se a abrir também cá em Portugal, chamava-se Docs Group, e o que nós estávamos a desenvolver era também o plano de marketing para um produto financeiro, que na verdade o grande objetivo deste produto era capacitar as pessoas de alguma informação, mais formação e informação para conseguirem gerir as suas finanças pessoais. Portanto, era um misto entre formação e uma app que permitia fazer isto. E foi aí que eu comecei a ter assim, algum gostinho, talvez, por IT, porque tinha contacto direto com as equipas técnicas. Voltei ao curso, quando acabaram as férias de verão, acabei o curso entretanto e foi aí que comecei a trabalhar aqui com a Mariana, em retalho, as duas na Sonai, e começámos o nosso programa de estágio em conjunto. Eu tive um percurso também um bocadinho atípico, porque eu entrei para, na verdade, um papel de gestão de gestora comercial, onde só tive 3 meses, na verdade, aprendi um pouquinho, mas pouco. Passei logo, transitei para a equipa de gestão de projeto. Eu na altura estava na área comercial, portanto o meu rol era não só Project Management, mas Business Development Project Manager, que é um tipo de gestor de projeto. No fundo, o que é que nós fazíamos? Fazíamos projetos internos de eficiência operacional, trabalhávamos muito Kaizen, Lean, melhoria de processos, fazíamos muita análise de processos e como é que conseguiríamos reduzir o desperdício, não é o que nós chamamos em japonês o MUDA. E posso dizer que se calhar até hoje, não sei se foi por ser o primeiro, mas o meu grande projeto que eu fiz de redução de desperdício, neste caso na função do gestor comercial, foi aquele que eu se calhar mais gostei até hoje. Depois, e a Mariana também. Lembro-me bem. Lembro-me bem disso, toda a mudança que foi na altura, porque nós aqui já tivemos ali uma pequena amostra do que era colocar um processo novo numa empresa com tanta gente e a aversão das pessoas olha, vem a Margarida, mas pronto, o que é que ela vai pedir agora? São as horas que estamos a dedicar, opá, está bem, pronto, opá, foi mais ou menos isto. Eu lembro-me bem, foi um grande desafio, não só para ti, imagino, mas para todos nós, para percebermos também o porquê deste novo processo e porque é que tínhamos que dar aqueles novos dados e para que é que servia. E sim, foi uma altura mesmo, toda uma novidade. Exatamente, foi desafiante. O que é que este projeto, depois podemos falar um pouco melhor sobre isso, o que é que ele trouxe de diferenciador? O grande objetivo era ajudar as pessoas com quem nós chateávamos tanto para conseguir os dados, mas isso obviamente envolveu um processo de gestão de mudança, porque era preciso perceber primeiro qual era o problema. Portanto, este tipo de projetos começam logo com uma fase de assessment ou de análise e depois, perceber o que é que podíamos fazer para chegar a uma solução que fosse melhor para as pessoas em concreto, porque isto era para reduzir o desperdício numa função concreta, e depois o que é que isso trazia também de ganhos para a organização, ou seja, qual é que seria o return on investment de estarmos a fazer uma dedicação de tempo e um projeto até com fornecedores externos para conseguir reduzir este desperdício. Pronto, tenho um carinho especial por esse projeto. Também fizemos outro tipo de projetos na altura, em retalho, como por exemplo tentar aumentar um bocadinho o cross-selling na área de apoio ao cliente. Portanto, depois de alguém fazer uma compra na loja, como é que podíamos tentar introduzir outro tipo de produtos ou serviços para haver mais compras ou mais adesões a serviços na área de pós-venda. E foi essa a minha experiência no retalho. A maior parte da minha carreira depois foi na banca, onde eu, entretanto, transitei no fundo de cliente final para consultoria e ingressei numa consultora especialmente de gestão, em concreto gestão de projeto, e foi onde eu aprendi muito porque consegui estar dentro de um núcleo duro de gestores de projeto, no fundo, em que eu era muito júnior, eu tinha tido 1 ano e pouco de experiência ainda, e portanto tive ali uma série de colegas que me conseguiram trazer um grande aporte de conhecimento. E nessa altura, a maior parte
estava em cliente final, a maior parte dos projetos eram em banca. O último projeto que eu fiz era a implementação de um PMO numa empresa também da IT, uma empresa portuguesa relativamente pequenina. Portanto, esse aí já mais outra vez voltado para o IT. Na banca, apesar de, claro que sim, trabalhávamos com IT, com soluções técnicas, mas eu fazia parte de um PMO, de um Project Management Office, e que era uma equipa de gestores de projetos e de PMOs e também de Delivery Managers e engenheiros de processo, na verdade. Portanto, éramos ali um núcleo duro chamado Departamento de Organização. Aquilo que nós fazíamos, além de projetos de banca, também fazíamos implementação de produto. Por exemplo, um dos produtos que eu estive envolvida foi a criação de um cartão de crédito para uma instituição financeira francesa com uma delegação aqui em Portugal. Portanto, um bocadinho de tudo, um bocadinho de gestão de produto, um bocadinho de gestão de projeto, envolvimento em processos. Agora, mais recentemente, entrei numa grande consultora nacional e estou lá há cerca de 3 anos e meio, diria quase 4, em que inicialmente entrei também para a área de banco, fiquei responsável pela entrega de projetos em 5 clientes e trabalhávamos com uma aplicação, também um produto desenvolvido in-house que trabalhava com o setor público, com vários bancos portugueses. E entretanto achei curioso também, dentro da empresa que eu estou hoje existem várias verticais funcionais, chamamos assim, então decidi afastar-me um pouco de banca e começar a trabalhar um pouco mais em telco. E então estou há 2 anos nesta função que vamos falar um pouco mais em detalhe aqui com o rol de Delivery Manager em telco. Comecei especialmente em televisão, ou seja, dentro de telco, que são as operadoras de telecomunicações, existem várias verticais também, existe rede fixa, rede móvel, televisão, etc. Eu comecei em televisão, aprendi mais, entrei num mundo novo, aprendi mais uma série, funcionalmente falando, de termos e tecnicamente falando também. E agora, neste momento, estou a fazer um projeto de transformação digital em BI, portanto, aqui na área de Analytics, como Delivery Manager também, agora de uma equipa um pouco maior, assumi um pouco mais de responsabilidade. E pronto, até hoje eu acho que resumi bem, Mariana. Diz-me se falta aqui alguma coisa em relação ao pergunta. Tens aí uma experiência mesmo muito rica. Espero que as pessoas tenham conseguido apanhar tanta coisa diferente nesse meio, que até eu que conheço o teu percurso, até houve para mim algumas novidades. Portanto, isso é mesmo excelente. E como podem ver, acho que o ponto mais importante desta pequena explicação do teu percurso, destes anos todos em que mudaste tanto de experiência profissional, é mesmo retirar aquele medo que muitas vezes as pessoas têm de mudar de cargo, de mudar de área, de mudar um bocadinho do setor onde estão, que às vezes as coisas nem mudam assim tanto, mas efetivamente há ali uma realidade à volta que por pequenas alterações as pessoas acabam por hesitar nessa mudança. E a verdade é que nós conseguimos sempre ir buscar a experiência anterior, um bocadinho da realidade que tivemos anteriormente, que nos deu capacidades para agora aplicarmos neste novo contexto. E isto é algo que muita gente chega até mim, até às mentorias, com esta dificuldade, e que por vezes até têm bastante experiência numa determinada área ou numa determinada capacidade e não são capazes de rever nelas próprias que já têm esse tipo de capacidade, que já têm esse tipo de skill, e isso dá-lhes então a segurança suficiente para avançarem para o próximo passo, seja ele qual for. E eu acho que isso é de louvar no teu percurso, que nunca tiveste esse medo, esse receio de dar o próximo passo e vamos lá, e não sei o que é isto, mas vamos conhecer. E portanto, a pergunta que eu tinha para te fazer é o que é que tu sentes nesse momento, ou o que é que tu trazes de ti para fora que te permite aceitar um desafio novo, sem saberes exatamente o que é, mas saberes que tens a capacidade para conquistar aquilo que te estão a propor ali à frente. Ok. Então eu diria, para quem sente que tem que dar um salto no percurso, para seja que desafio for o novo, para que está a pensar ir, eu acho que há sempre aquelas questões que nós fazemos que têm que ser feitas, por exemplo, ok, será que isto vai ser um fit para mim, sim ou não? E depois como é que nós sabemos que o sim é mesmo sim e que estamos confiantes para mudar? Eu diria que, no meu caso, eu tenho um espírito muito curioso e o meu foco é sempre, eu quero aprender mais sobre gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de programas. Portanto, esse foco na gestão a mim existe mesmo, eu sei que esse é o meu caminho e é assim que eu tenho feito o seguimento da minha carreira. Eu percebo que se calhar nem toda a gente tem esse foco, mas tenham a curiosidade, porque
Não quer dizer que seja na área de gestão, mas pode ser, por exemplo, numa área técnica, numa tecnologia específica, num setor, seja retalho, o que for, mais farmacêutico, seja ele qual for. Se querem conhecer mais, por exemplo, do percurso funcional, ok, então se calhar o caminho é passar por uma série de empresas ou por uma grande empresa que permita trazer esse conhecimento. Se for uma carreira possivelmente mais técnica, é começar a saber, por exemplo, o set de tecnologias que fazem sentido para aquela carreira, por exemplo, se for um front-end developer, um back-end developer, quais são as tecnologias que querem apostar, quais é que se calhar são as tecnologias que são o futuro, para começar também já numa vertente mais de formação a pensar nisso, e de empresas que têm essas tecnologias que faça sentido trabalhar nisso. E depois acho que a base é esta, ou seja, ou se pega por um destes pontos, ou é ter sempre aquela eterna curiosidade de, ok, eu gostava de experimentar isto ou aquilo e bora lá experimentar o que é o pior que pode acontecer. Não gostamos e partimos para outro. No fundo, é isso. Exatamente. Normalmente, para quem é curioso e para quem tem esse tipo de distinção, existe sempre um próximo desafio. Portanto, mudar, mesmo que acabemos por achar que a decisão nem foi a mais correta, pelo menos não nos ficamos a questionar se efetivamente fazia sentido aquilo para nós ou não. E, portanto, fomos, vimos o que era, vimos é para nós excelente, não é para nós, ok. Qual é o próximo passo? E vamos aí desbravar mais caminho. Excelente, excelente. Queres-nos falar um bocadinho então da função de DM, de Delivery Manager? Ok. Assim, com termos muito, muito, muito friendly, Ok. lembrarmos que estamos a falar para pessoas que não têm noção mesmo de muita da nossa gíria. Exatamente. Ok, então, primeiro de tudo, só se calhar fazer aqui um enquadramento. Há muitos nomes, especialmente na gestão, que se vão ouvir, não é? Há aqueles óbvios como o Project Manager ou o gestor de projeto, o Scrum Master. O Delivery Manager é um nome que nós não ouvimos assim há tanto tempo. Portanto, não posso dizer que é recente, porque na verdade não é, mas também não é aqueles nomes mais chavões que nós costumamos ouvir. E no fundo o que é? Nós podemos ter um gestor de projeto que obviamente gera um projeto ou um conjunto de projetos e podemos ter um delivery manager. Em que é que isso difere? Tipicamente o delivery manager tem mais responsabilidade matricialmente, ou seja, para o lado, para cima, para baixo, na organização. Portanto, tem, além da gestão dos projetos em si ou do conjunto de projetos, às vezes pode ser até a gestão, por exemplo, de um programa. Tem também a responsabilidade da gestão do que nós chamamos de line managing, ou seja, ser responsável pelas pessoas. Por exemplo, vamos imaginar, eu quando era gestor de projeto tinha uma pessoa de 4 áreas da empresa que estavam alocadas ao meu projeto durante, por exemplo, 6 meses, que era a duração do projeto. O Delivery Manager não é bem assim, ou seja, ele é efetivamente o responsável por aquele grupo de pessoas. As pessoas podem estar a fazer um projeto que tem uma duração no tempo e acaba, por exemplo, em outubro deste ano, ou não. Ou podem ser, por exemplo, pessoas que estão a fazer operação ou manutenção de soluções que já foram entregues e que já estão produtivas e que fazem isso em contínuo. Portanto, isso é a operação deles. Ou seja, o Delivery Manager, no fundo, é aqui um gestor de pessoas, não é? Falando isto por termos o mais leigos possível, é um gestor de pessoas, gera também tudo o que seja os processos que giram em torno do vários conjunto de projetos que tem. Por exemplo, se for uma consultora ou mesmo que seja uma área de projetos interna de uma empresa que responda a outras áreas do negócio, o Delivery Manager também pode ser chamado, por exemplo, de Customer Success Manager, porque gera o pipeline end-to-end, ou seja, de uma ponta à outra. Desde o momento em que é feito o pedido, não é? O que nós chamamos de demand, ou se for uma consultora, o pre-sales, etc. Gera o processo desde aí, desde o primeiro momento em que existe uma necessidade do cliente, até ao momento em que é preciso desenhar a solução, até ao momento em que é preciso entregar a solução e depois da solução entregue fazer o follow-up. Ou seja, o cliente está contente, não está contente, vai dar continuidade a esta solução, nós vamos ter que dar suporte a esta solução. Tem mais pedidos, tentar também criar ali aquela âncora, como nós costumamos chamar nos clientes. Se eles ficarem contentes, provavelmente vai haver mais necessidades. O mundo do IT vive disso, está sempre em constante mudança. Portanto, é essa a grande diferença. Não é só fazer a gestão de um projeto, mas também fazer a gestão, a responsabilidade do line managing das pessoas, todos os processos à volta, tudo o que isso implica, porque este pipeline que eu falava, ou seja, esta linha desde o demand ou desde a necessidade até à entrega final, envolve tipicamente muitas áreas numa empresa.
Ou, por exemplo, se estivermos a falar do setor público, vamos ter que envolver, por exemplo, várias entidades. E, portanto, nós chamamos, às vezes a brincar na gíria, o proxy, ou seja, o coordenador é o delivery manager, é a pessoa que deve estar no centro e é responsável que essas coisas aconteçam, embora possa sempre delegar em alguém, por exemplo, a pré-venda ou o suporte aplicacional de uma aplicação, por exemplo, que está produtiva, já em operação. Pronto, acho que resumidamente é isto. É isso mesmo. É muita coisa, não é? São realmente muitas frentes que temos que garantir. E se nos tivesses que contar, por exemplo, um dia a dia típico de um delivery manager como tu, neste caso. Um dia a dia de a Margarida acorda, chega ao trabalho, neste caso chega até ao computador, agora que estamos todos por casa. E o que é que acontece? O que é que acontece? Então, todos os dias são diferentes. Essa é a grande vantagem, eu diria, de praticamente 99,99% do estudo de projeto ou de um delivery manager. Não há dias iguais. Tipicamente nunca é aborrecido, que é a parte, é boa, às vezes também é mau, mas maioritariamente é sempre bom. O que é que acontece? Por exemplo, um dia, tipicamente, nós fazemos sempre reuniões internas e externas, portanto, com a nossa equipa, com a nossa gestão, por exemplo, com o cliente. Se tivermos, imaginemos que estamos a trabalhar em Agile, que é um estudo de projeto ou um delivery manager que tem mais do que uma equipa. Tipicamente tenta ir ou aos fóruns mais principais de cada uma das equipas, ou tem, por exemplo, ao fim do dia ou no início do dia, algumas reuniões de 5, para tentar ter ali alguns fóruns em que consiga reunir com as pessoas que estão responsáveis, por exemplo, por cada uma das equipas. O que é que se faz mais? Não todos os dias, mas tipicamente tudo o que é gestão de budget, tudo o que é gestão de carreira das pessoas que estão responsáveis com aquele delivery manager. O que é que isso depois tem muitas tarefas que podem calhar nesse dia que a Margarida acorda ou noutro. Por exemplo, temos que reunir com essas pessoas, recolher o feedback das pessoas que estão connosco, perceber, ok, há aqui algum tema, está tudo bem, esta pessoa está no caminho certo, precisa de formação, este projeto é um bom projeto para a pessoa, não é um bom projeto, porquê? Portanto, toda essa parte de gestão de pessoas, não é, no fundo, que é muito time consuming, portanto, acaba por haver sempre... há grande parte do dia que é dedicada a isso. O trabalho em si, se calhar que eu diria não tão colaborativo, que é a maior parte do tempo, comunicar, colaborar. O trabalho se calhar mais solitário é toda a parte da gestão mais financeira que o delivery manager tem que garantir, da definição, por exemplo, de guidelines ou processos ou standards que sejam necessários. Por exemplo, se nós tivermos várias equipas em simultâneo e de alguma forma elas têm dependências entre elas, nós temos que criar os fóruns e as ferramentas necessárias para que elas consigam primeiro identificar e comunicar essas dependências e depois como é que nós as vamos colmatar. Grande parte do tempo também é, no fundo, a gestão de risco, que é feita, pode ser feita de uma forma mais individual, quando o delivery manager está a pensar, ok, temos este risco, já foi identificado, temos que encontrar aqui um plano para o mitigar. Nem todos são fáceis, alguns são óbvios, alguns não. Temos que ter ali algum tempo para pensar e digerir um bocadinho o que é que vamos fazer. Construir vários cenários de mitigação, definir, por exemplo, quais é que são os triggers para aqueles riscos acontecerem. E depois, outra vez, colaboração. Portanto, uma vez identificados, não se decide nada sozinho. Temos que ir falar com a equipa, com peers, etc. E perceber, olha, existe este ou aquele caminho, por exemplo, para um risco X. Por exemplo, temos um risco... vamos imaginar que temos uma dependência muito grande de uma equipa, por exemplo, do negócio, e que pode simplesmente pôr em causa todo o projeto, ou seja, um já não é aquele, pode ser outro totalmente diferente. Então aí tipicamente nós até fazemos a gestão de risco mais avançada, digamos assim, até fazemos uma coisa quando o projeto começa, que costumamos chamar um pre-mortem, que é, vamos definir todos os cenários, todos os pontos de falha para este projeto correr o pior possível. Então definimos logo tudo à cabeça daquilo, pelo menos que a equipa se lembra, e assim já vamos preparados quando começar, já temos a confiança de, ok, se isto correr mesmo mal, nós temos planos para tudo e já vamos precavidos. E depois é noutras coisas, ou seja, na gestão de projeto tradicional existem aquelas 10 áreas de conhecimento que nós
mais ou menos sabemos, não é? A gestão de pessoas, a gestão da mudança, a gestão financeira, a gestão de procurement, etc. Não vou estar aqui a amassar com todos, mas são todas essas vertentes, fazem parte não do dia a dia, não fazemos tudo num dia, como é evidente, mas do dia a dia de uma semana, um mês, por exemplo, um projeto de um delivery manager. Focaste aí um ponto agora, nesta última parte, muito bom, que eu também não sei se as pessoas sentem que quando nós temos um determinado cargo, nós não estamos sozinhos nesse cargo, como é óbvio. Portanto, existe ali uma série de pessoas com mais ou menos conhecimento, ou até simplesmente diferente conhecimento, que estão lá connosco. E, portanto, esta gestão de risco, por exemplo, que a Margarida fala aqui, estamos a falar numa equipa em que todos participam e em que todos levantam questões e potenciais riscos para que o projeto possa ou não correr melhor ou pior. Portanto, nenhuma das funções que nós vamos falar ao longo da vida aqui da Tecchia, e especificamente neste caso Delivery Manager, esta pessoa não está sozinha, esta pessoa não tem que fazer este trabalho todo de forma isolada, muito pelo contrário. Precisa muito de comunicar com as pessoas que estão à sua volta e com a sua equipa, que conseguem levantar outros riscos técnicos, alguns não técnicos, alguns de tempo, de prazos, de orçamento, como a Margarida estava a falar. E, portanto, todas essas pessoas em conjunto com o Delivery Manager, vão conseguir então fazer ou traçar o melhor caminho para cada projeto. E isto é um tema mesmo muito importante, principalmente para quem tem pouca experiência ainda, que é conseguirem rodear-se das pessoas certas e ter ali uma equipa forte, ou pelo menos alguns pontos onde se podem apoiar, onde podem buscar um suporte inicial, para quando enfrentarem um desafio que efetivamente não sabem para que lado é que se hão de virar, irem buscar esse conhecimento a essas pessoas e conseguirem ter ali o suporte necessário para isso. Portanto, rodear-nos aqui das pessoas certas e que estão no mesmo barco que nós e que sabem qual é o caminho a seguir é mesmo muito importante. A equipa, não é, Margarida? Aqui a equipa Sim. altera muito. Seja isto para o Delivery Manager, para o estudo de projeto, para o estudo de programa, para o Customer Success Manager, todos estes perfis são o que a equipa for, ou seja, a equipa é que faz, no fundo, esta pessoa. Agora vou dizer aqueles clichês, mas é verdade. No fundo, o Delivery Manager, ou o estudo de projeto, ou o Scrum Master são facilitadores e, portanto, eles traçam, trilham o caminho para depois a equipa conseguir fazer o projeto de forma adequada. Isto é mesmo verdade porque muitas vezes nós, e quem trabalha em gestão sabe que isso é verdade, lidar com pessoas é o maior desafio que nós temos. As pessoas nem sempre são fáceis, nós próprios também não somos fáceis, nem sempre temos dias fáceis. Em IT, por exemplo, nós trabalhamos muito com perfis técnicos muito específicos, que às vezes têm egos grandes, e não só em IT, mas em IT acontece muito. E o que é que nós fazemos? O problema não são as pessoas, o problema é sempre tentar perceber o que é que está por trás daquele comportamento, por exemplo. E isso é o grande desafio, eu diria, dos perfis de gestão, que é como é que vamos fazer esta equipa funcionar junta, qual é que vai ser o melhor fit para aquela pessoa, qual é que é o melhor fit de pessoas para aquele projeto, e depois é aqui uma espécie de casamento entre vários critérios nos vários cenários para nós conseguirmos um ambiente ideal para fazer acontecer um projeto, não é? Porque, no fundo, nós sim queremos pessoas felizes, mas também queremos atingir certos objetivos. Um projeto, por exemplo, para um cliente ou um objetivo para a organização. E é esse casamento, chama-lhe assim, um casamento entre fatores que é o grande sucesso e a grande dificuldade, no fundo, de um trabalho num delivery manager. Esse é verdadeiramente o grande desafio. Nós já falamos aqui um bocadinho sobre isso e há muita teoria aqui que se aprende, não é? Mas depois aplicando na prática as coisas são um bocadinho diferentes. E sem dúvida que a gestão de pessoas é algo de outro mundo. Se chefiar uma equipa, ser manager é outro nível. E é muito bom estar do outro lado para nós também, como empregados, como sendo chefiados por alguém, percebermos também os desafios que essa pessoa tem e conseguirmos ajudá-los. Eu acho que a mim pessoalmente ajudou mesmo muito estar do outro lado. Abriu completamente um horizonte diferente e de certeza que nunca mais vou ser a mesma a trabalhar para alguém. E acho engraçado tocar logo nesse ponto, porque efetivamente eu acho que é mesmo um dos pontos principais. E criando aqui aquela pergunta-chave, no teu dia-a-dia, nesta função que tens agora, qual é que é aquela coisa que mais te apaixona? Eu gosto muito de falar às pessoas de propósito. Eu acho que o setor da IT é espetacular e eu tenho sido extremamente feliz no setor,
mas acho que ninguém deve vir para este setor só pelos benefícios, só pelas condições e só por neste momento ser um setor que remunera bem e que dá uma série de perks, digamos assim, de benefícios às pessoas. Qual é que é o propósito da Margarida no dia a dia? Qual é que é o propósito da Margarida como Delivery Manager? Então, já falámos aqui um bocadinho da gestão de pessoas. Acho que esse, como desafio, é aquele desafio que nunca é completo, ou seja, nós passamos por várias equipas, por vários tipos de projeto e tentamos sempre fazer esse tal casamento de critérios e de fatores e, pelo menos para mim, nunca estamos satisfeitos. Portanto, há sempre qualquer coisa que podíamos ter feito diferente, alguma coisa que podíamos melhorar. Por isso, o meu propósito é sempre no sentido da melhoria contínua. Tenho sempre vontade de, ok, se calhar podia experimentar diferente, fazer outra coisa e fazer melhor. Propósito mesmo, eu considero-me um bocadinho geek da gestão de projeto. Portanto, tudo aquilo que nós aprendemos, aquelas teorias, todas nós aprendemos, algumas fazem sentido na prática, outras não. Às vezes temos que fazer uma combinação entre várias ou inventar nós a nossa própria framework, chamamos assim, para resultar. Por isso, para mim, o meu propósito é mesmo esse. Gosto mesmo de aplicar aquilo que nós sabemos que são aquelas guidelines ou aquelas frameworks que devem ser aplicadas neste ou naquele caso. Para mim, pelo menos nesta fase de carreira, continua a ser, ok, não na gestão só de projeto, na gestão de delivery ou na gestão de programa, ou mesmo em portfólio, existe este ou aquele fator, resulta ou não resulta, portanto, acho que cada projeto, claro, dentro das barreiras que existem, mas pode ser um pouco uma sandbox, quando nós temos essa liberdade para experimentar se, ok, isto resulta ou não resulta, recolhermos as lições do que é que resultou e não resultou e continuarmos a utilizar isso depois para projetos futuros, seja em IT ou não. A vantagem de ser em IT é que realmente temos essa liberdade para conseguir aplicar isso. Bom, temos aqui uma geek, então, de gestão de projetos. E olha, uma pergunta também que costumam muito fazer é quais são as skills, as capacidades que alguém tem que ter para enverdar com uma carreira deste género. Há alguma capacidade ou alguma skill que tu consideres chave a pessoa ter de forma natural ou que se possa treinar, mas aquilo que achas que alguém deve mesmo ter se estiver a pensar em transitar para esta área? Uhum. Para a área da IT ou estás a falar aqui em roles de gestão em concreto? Área da IT? Sim, acaba por se cruzar um bocadinho, não é? Mas especificamente aqui na área da IT, neste setor, que tu já viste como é que são as equipas, os vários roles que existem, etc, etc. E pensando aqui nos três pilares que acabamos por falar, de gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de projetos, o que é essencial? Eu diria que aquela curiosidade que falávamos ao início, ou seja, primeiro que tudo, principalmente para quem vai transitar para uma carreira da IT, não é essa a formação base. Eu acho que tem que haver sempre essa curiosidade, essa vontade de aprender, juntamente com alguma humildade, porque claro que há muita coisa, mesmo muita coisa que não vamos saber. Ou seja, tem que ser com o espírito aberto, de curiosidade, de querer aprender, alguma dedicação, porque também não se vai aprender tudo especificamente no desafio ou no projeto onde nós estamos, ou seja, vai ter que haver algum investimento pessoal provavelmente para conseguirmos, diria, trabalhar todos os desafios e conseguimos falar aquela gíria que falávamos há pouco, que existe muito, muitos acrónimos não vamos saber e vamos ter que perceber. Portanto, diria que logo à cabeça a curiosidade e o espírito de aprendizagem e a humildade são muito importantes. Para ir para o desafio. Depois, skills em si, eu acho que as hard skills em IT, claro que são aquelas que aparecem logo em primeiro lugar, se vimos os anúncios, etc. No entanto, isso não é o mais importante e acho que é em IT assim, mas na verdade é assim em qualquer setor. As soft skills são sempre as mais importantes e são aquelas que são ou não mais natas, não quer dizer que não se possam trabalhar, claro que sim. No entanto, se nós já estivermos, estamos claramente em vantagem face, por exemplo, outros candidatos que não têm. O que é que isso é, no fundo? Saber comunicar bem, ter razoabilidade. Às vezes parece que é algo muito sofisticado e não é. No fundo é só termos dois dedos de testa, sermos pessoas razoáveis, colaborativas. Portanto, acho que isso é a grande mais-valia. Depois, para além disso, as hard skills, claro que sim, que são importantes e isso acho que também lá está, com a resiliência e com a dedicação também se aprende. E seja em carreiras, por exemplo, de gestão, que também é preciso ter hard skills ou carreiras mesmo técnicas. E temos casos, e tu certamente has de depois partilhar aqui algumas pessoas que vêm de engenharia civil, de veterinária, de psicologia, e fazem, por exemplo, bootcamps de código e fazem uma transição para uma carreira em IT.
Sim, nós já falamos disso na última live até, que efetivamente o que nós hoje estamos aqui a fazer, não é? Estamos a tentar aqui criar um awareness, abrir aqui a mente das pessoas em que o setor da IT tem aqui muitas oportunidades, neste caso não técnicas, mas isto para malta técnica, para papéis técnicos, funções de programador, isto já existe há vários anos. Portanto, efetivamente a procura é tão grande que existem inúmeros programas, em parceria com universidades, com empresas, para formar de forma intensiva pessoas de diferentes áreas, como a Margarida estava a falar, engenharia civil, veterinária, advogados, o que seja, e de forma intensiva treinarem estas pessoas para aprenderem estas hard skills e começarem a aprenderem então a bater código, como se costuma dizer, e eventualmente enveredarem por uma carreira de programadores. Portanto, isto já não é novidade. Como função técnica já se faz há alguns anos e penso que agora vamos então ter o boom das carreiras não técnicas, porque efetivamente se há cada vez mais programadores, vai ser preciso cada vez mais pessoas para gerir estas pessoas, certo? Portanto, os projetos que elas fazem, as suas expectativas, os processos que seguem, e portanto faz sentido que, à medida que as empresas tecnológicas aumentem, estes papéis não técnicos também aumentem, que seja preciso mais gente. E onde é que vamos buscar essas pessoas? A outras áreas. É aí que vamos buscá-las. Podemos falar Olha, também excelente. ou seja, papéis de gestão, mas também papéis que podem não ser concretamente de gestão, por exemplo. Todas as áreas circundantes a áreas tecnológicas, como por exemplo áreas de suporte, ou funções como analistas funcionais, por exemplo. Um analista funcional que saiba método de análise, consegue aplicar esse método de análise, por exemplo, lá está em retalho, ou no governo, ou em IT, ou no que for. Portanto, não é preciso estar associado no passado à construção de nenhuma solução técnica para perceber observabilidade, por exemplo. Portanto, acho que isso é também uma porta, por exemplo, para esse tipo de perfis. Sim, é verdade. Aqui o potencial é infinito, não? Eu costumo dizer que eu tento mapear aqui algumas funções principais, não técnicas, mas efetivamente o potencial é tão grande que nós daqui a um ano, daqui a 2 anos, com certeza que vamos estar a falar de funções completamente diferentes e com variáveis um bocadinho diferentes no mercado de trabalho. E isso é que é giro, é sabermos que conseguimos sempre ter essa progressão de carreira, seja horizontal, seja vertical, mas as oportunidades vão estar lá efetivamente. Por último, não sei se tens algum assunto que gostasses de partilhar, mais algum tema que nos tínhamos esquecido. Eu acho que falamos mais ou menos sobre tudo o que tínhamos que falar, adaptação, dificuldades, evolução, acho que cobrimos mais ou menos tudo. Queria um último conselho, se calhar, uma última palavra para quem está neste momento a pensar em transitar para IT, mas ainda não deu o passo, ok? O que é que tu dirias a estas pessoas? Se fosses tu com este desafio à frente, o que é que dirias para efetivamente eles decidirem se pode fazer sentido ou aquilo que a IT tem para eles, se pode fazer sentido eles darem este passo? Eu diria o que nós dissemos há pouco, na verdade, que era se têm esse espírito curioso, experimentem. Lá está, um bocadinho através de gestão de risco, o que é o pior que pode acontecer? Fazemos os cenários que é o pior que pode acontecer, não gostamos, trocamos. Portanto, o mercado hoje em dia está muito aberto, nós podemos dar ao luxo de fazer isso. Portanto, podemos fazer uma carreira aqui um bocadinho por stepping stones, portanto, experimentamos aqui, experimentamos ali. Uma carreira em IT é uma coisa muito vasta, portanto, também se calhar convém afunilar um pouco a escolha. Dentro da IT, o que é que lá está? Estamos a falar o que é que as pessoas preferem mais se for uma carreira técnica, em que género de tecnologia, se querem fazer algum tipo de pesquisa antes para se informarem um pouco mais, para depois ser um tiro um bocadinho mais certeiro. Se for uma carreira de gestão, aquilo que eu posso dizer também existe espaço para todos, ou seja, depende obviamente do tipo de empresa, da dimensão da empresa, mas PMOs, analistas funcionais, gestores de projeto, delivery manager, program managers, customer success managers, pre-sales managers, portanto, existe aqui uma panóplia, diria, de rolos muito vasta também, que são necessários. Não ligando aos nomes, porque eles têm nomes assim muito distintos e diversos e às vezes quer dizer num sítio uma coisa, no outro sítio quer dizer outra, mas existe espaço para todos. E também acho que para quem está nesse step da transição, acho que o que é muito importante é aquilo, acho que falavas disso no outro dia até, que é se a pessoa não está contente naquilo que faz hoje,
porque não experimentar outra coisa? E no IT acho que temos a vantagem de estar expostos a muitas culturas, a muitos tipos, culturas não só no sentido de pessoas de vários países, várias línguas, etc., mas mesmo no sentido de pessoas muito diferentes, experiências diferentes, com expectativas de vida diferentes, e acho que isso é muito enriquecedor. Ou seja, é um pouco clichê também, mas não vamos cair naquela ideia, não é? Que em IT toda a gente é geek. Não, não é verdade. Há todo tipo de pessoas em IT, por isso acho que quem tem essa vontade experimenta. Muito bem. Olha, excelentes conselhos. Já vi aqui muitos corações quando falaste em se não estão bem, mudem-se. Que é essencialmente a mensagem que também estamos aqui a passar. Obrigada, acho que são palavras mesmo muito válidas. E é isso mesmo, malta. Vá. Quem não está bem procura melhor e aqui existe um potencial imenso. Portanto, acompanharam aqui a história da Margarida. Muita mudança aqui, muita novidade, muita curiosidade, pá, e muita coragem, porque ela é sempre necessária e efetivamente as melhores coisas estão fora da nossa zona de conforto. Portanto, enquanto nós não sairmos dela, dificilmente melhor vai ser, não é? Não podemos esperar resultados diferentes continuando a fazer a mesma coisa, não é? Mais um clichê aqui para juntar. Olha, Margarida, muito obrigada. Gostei muito de ter Eu aqui. também. Acho que deixamos aqui mais um exemplo de sucesso, mais um exemplo do que é vir de uma área diferente, e entrar em IT e conseguir fazer aqui uma progressão, um step by step, uma mudança que ainda terá muito para vir, de certeza, e eu vou acompanhar isto lado a lado, como já temos feito desde sempre. Por isso, mais uma vez, muito obrigada. Malta, se tiverem perguntas, podem enviar sempre diretamente para mim. Estamos aqui com uma excelente conversa, obrigada. E portanto, temos aqui mais um exemplo de sucesso. Portanto, queria deixar também que parece que é muito mais interessante eu trazer pessoas novas porque esta live teve muito mais partilhas, portanto, eu vou continuar a trazer pessoas novas. E para a próxima semana vamos ter um Agile Coach, o Marco. Ele é psicólogo, portanto, vamos ter de psicólogo a Agile Coach em IT. Mais um exemplo aqui de sucesso, também já conheço o Marco há muitos anos. E espero ver-vos desse lado. Portanto, espero que tenham gostado e vemo-nos para a semana. Margarida, muito obrigada. Mais uma. Tchau, tchau. Adeus, malta.